âmbito de uma universidade, mas o poder público, todas as instâncias de poder público serão convocadas inevitavelmente ou para afirmar o direito da estudante ou para afirmar o direito daquela comunidade em expulsá-la. Portanto, é mais um exemplo de que a sociedade não vive sem controle social, mesmo quando se trata de relações sociais privadas. Difundir à exaustão absurdas teorias conspiratórias de que o Ministério da Cultura planejava retirar direitos de autores e estatizar a gestão dos direitos autorais. Porém, sempre administramos essas manifestações com tolerância democrática, na esperança de que a racionalidade acabe por prevalecer. E permanecemos sempre abertos ao diálogo. Assim, após a consulta pública, esperamos encaminhar ao Poder Legislativo uma proposta que contribua para que a nossa Lei de Direitos Autorais se eleve ao mesmo patamar em que se encontram as mais modernas legislações da atualidade em outras democracias, e em plena sintonia com o ambiente digital. Nossa expectativa é que a lei que virá a ser aprovada no Congresso represente um avanço, uma modernização e que harmonize o direito autoral, garanta sua realização e harmonize o direito autoral com o direito patrimonial e o direito de acesso à população a essas obras. Uma legislação que, ao mesmo tempo, que assegure uma justa remuneração aos autores e artistas pelo uso de suas criações, não cria obstáculos injustificáveis ao acesso aos bens culturais. Uma legislação que não imponha dificuldades para as práticas educacionais, para os usos por parte de pessoas portadoras de deficiências e para as instituições responsáveis pela preservação e difusão do nosso patrimônio cultural. Uma legislação em que os direitos dos autores sejam efetivamente respeitados, que tenha medidas eficazes para dissuadir a inadimplência ainda tão alta em nosso país, que dê segurança jurídica para aqueles que investem na difusão de bens culturais e os estimule a investir cada vez mais. Uma legislação que dê aos autores a certeza de que seus direitos são geridos de forma transparente, justa e eficaz. Essa é a nossa expectativa. Obrigado e bom trabalho a todos. Antes de darmos início aos trabalhos desse congresso, gostaríamos também de comunicar que este evento está sendo transmitido em tempo real pela internet. Para otimizar o tempo, todas as perguntas devem ser feitas por escrito. Os formulários de perguntas encontram-se nas pastas e podem ser entregues às recepcionistas. As perguntas não respondidas durante o debate sejam posteriormente enviadas por e-mail aos interessados. Nós vamos dar sequência. Obrigado a todos que participaram conosco na mesa de abertura. A mesa será desfeita nesse momento. Obrigado. Bom trabalho, muito obrigado. Muito grato. Vamos ao painel 1. E para participar desta conferência, convidamos para fazer parte da mesa o moderador, professor, doutor José Augusto Fontoura Costa, doutor e livre docente pela USP, atualmente é professor associado da USP, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Santos. Obrigado. Convidamos também para a conferência de abertura o professor doutor José de Oliveira Ascensão, professor catedrático da Universidade Clássica de Lisboa, autor de mais de 250 títulos, entre os quais se incluem obras genéricas nos domínios de Introdução de Teoria Geral do Direito, Teoria Geral do Direito Civil, Direitos Reais, Direito das Sucessões, Direito Comercial, Direito de Autor e Direitos Conexos, Direito da Informática, Concorrência Desleal. Foi por 3 vezes presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa, atualmente é membro da Comissão de Especialistas de Direito de Autor da Comunidade Europeia, presidente da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, presidente da Gestaltor, Associação de Gestão Coletiva de Direito de Autor, presidente da direção do Instituto dos Valores Mobiliários, membro da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, por designação do Ministro da Ciência e do Ensino Superior de Portugal.
Nesse momento, passo a palavra ao professor Dr. José Augusto Fontoura Costa, moderador desta mesa. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a coordenação do evento e as instituições promotoras pelo gentil convite em moderar esta mesa. Sem maiores delongas, passo a palavra ao professor José de Oliveira Ascensão, para que possa nos brindar com a sua conferência de abertura, intitulada Direito Autoral, numa perspectiva de reforma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter dado a palavra nesta ocasião. Eu cumprimento todos, desde os meus muitos amigos que vejo aqui presentes, a todos os assistentes, e vamos tentar fazer uma reflexão conjunta sobre o que deveria comandar uma reforma da Lei de Direitos Autorais. Eu quero exprimir, todavia, a muita honra que representa para mim ter sido convidado para participar neste debate sobre a reforma da lei. Eu estou aqui na condição de jurista do direito brasileiro, que me orgulho de ser, acompanho estreitamente, quanto posso, a evolução do direito autoral no Brasil e, portanto, as minhas considerações, sendo considerações genéricas, têm evidentemente em conta a situação brasileira, a maneira como ela se poderá repercutir no aperfeiçoamento da lei. Este domínio do direito autoral é um domínio em evolução célere, em evolução contínua e, portanto, o trabalho de reforma, podemos dizer que é um trabalho incessante. Nós temos de constantemente ter de responder a novos reptos, nomeadamente, nesta altura particularmente, aqueles que nos vêm do domínio da informática, que revolucionou tão bem os próprios quadros do direito autoral. Só com uma precisão terminológica, eu uso direito autoral para abranger quer o direito do autor, quer os direitos conexos. Não uso propriedade intelectual, porque considero que não é propriedade, mas não vamos discutir isso. E falo no direito intelectual, que abrange o direito autoral e o direito industrial. Também falo na lei do direito autoral e não na lei dos direitos autorais, porque nós estamos regulando um ramo do direito e não direitos subjetivos. E assim como há o direito das obrigações, o direito das coisas, etc., temos de referir uma realidade objetiva e não direitos subjetivos. A possibilidade que eu tenho no tempo que me é reservado é uma possibilidade seguramente muito limitada, porque, pelo que eu procurarei fazer um enquadramento geral da reforma e não descer a uma análise particularizada ou pormenorizada de eventuais pontos que seriam objeto de essa reforma. Tenho consciência, todavia, que toda a reforma legal é um problema político. Por isso se fala muito justamente em política legislativa. E, portanto, farei uma análise que é uma análise política, mas uma análise política a um nível universitário, a um nível científico. Sei muito bem e tenho perfeita consciência que, para além desse primeiro nível em que se verifica a exatidão ou a coerência das soluções, há um outro nível político, que é o nível da oportunidade ou da conveniência das soluções. É até o nível das possibilidades. É aquele que nos faz dizer que a política é a arte do possível. Portanto, eu estarei no nível científico e não, de maneira nenhuma, ignoro que há depois um outro nível, que é um nível decisivo em relação ao